Você é influenciador ou influenciável? Jesus trata sobre isso nas cartas às igrejas no Apocalipse. Vamos conferir? Então vamos dar sequência à nossa série em Apocalipse. Nós estamos na parte das 7 cartas, bem no começo, né? É a primeira grande parte das 7 partes que nós podemos dividir o livro de Apocalipse. Então, nós estamos vendo essas 7 igrejas, as quais Jesus direcionou cartas, direcionou o próprio livro de Apocalipse, toda essa revelação. Seriam os primeiros leitores, os primeiros ouvintes da revelação de Jesus Cristo dada a João. João recebeu essa revelação por intermédio de um anjo, né, que o auxiliou na compreensão de muitas coisas, como nós veremos na caminhada aqui em Apocalipse. Esse anjo designado por Jesus teve um grande papel para esclarecer algumas questões a João. Além disso, essas cartas, o livro de Apocalipse foi destinado também aos pastores, aos anjos das igrejas. Eles deveriam ter a responsabilidade de ler o livro à igreja e também de aplicar na vida da igreja, como nós estamos fazendo agora, estudando o livro de Apocalipse, porque entendemos que a mensagem é para a igreja de hoje também. No contexto geral dessas 7 igrejas da Ásia Menor, nós vimos que eles enfrentavam problemas, perseguições externas por parte do Império Romano, por parte de lideranças religiosas judaicas que não aceitavam essa mudança do judaísmo para o cristianismo, não aceitavam Jesus como Messias. Para eles, Jesus era um Messias fracassado, não era o Messias que eles esperavam, mas o livro de Apocalipse vai mostrar justamente que não é assim. Jesus não é um Messias que fracassou, pelo contrário, ele é um Messias vitorioso e ele vem mostrar à sua igreja, de fato, que ele tem a vitória e, por consequência, a igreja dele também tem essa vitória garantida sobre o mal. Mas também havia no meio dessas igrejas problemas internos. Apesar do cristianismo já ter se propagado, dentro dele havia pessoas que de fato não entendiam a mensagem do Evangelho e queriam distorcer essa mensagem com heresias, com falsos ensinos. Então, isso era um perigo dentro da própria igreja. Jesus, ele observa, porque ele conhece a sua igreja, em todos os momentos nós estamos vendo sobre isso, que ele diz: eu conheço vocês, eu conheço quem vocês são, eu conheço o que vocês fazem, eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que há falsos ensinos no meio de vocês. Então, ele vai trazer instruções para correções quanto a isso, mas também traz ânimo para enfrentar situações difíceis que a igreja pode passar. Por exemplo, nós vimos a igreja de Éfeso, uma igreja forte, uma igreja importante, uma igreja que trabalhava, mas que precisava fazer mais com amor, um amor sincero, não só pela rotina das atividades, mas fazer tudo por amor a Cristo Jesus. Coisa que pode acontecer hoje em dia nas igrejas, na nossa própria vida. Quantas vezes podemos nos pegar fazendo as atividades eclesiásticas por mera rotina e irmos à igreja no domingo sem ter aquele ânimo, sem aquela vontade, a gente vai porque eu tenho que ir, sem aquele amor pelo Evangelho, aquele amor em ouvir a palavra, ou ensinar a palavra, aquele amor de estar com os irmãos, de compartilhar a vida com os irmãos, o amor pela vida de oração, e por aí vai. Então, o cuidado que o Senhor requer da igreja de Éfeso é nós também, é que reavivamos o primeiro amor, o amor verdadeiro, o amor original, o amor daquele que foi de fato transformado pelo poder do Espírito Santo. Vimos também a igreja de Esmirna, que apesar de ser uma igreja pobre, financeiramente falando, por causa das rejeições que eles recebiam da sociedade, nós vamos ver um outro exemplo de uma outra igreja hoje também que sofria com isso, mas Jesus fala que era uma igreja rica espiritualmente,
que eles deveriam olhar para essa questão da riqueza espiritual. E uma igreja de sucesso, nós entendemos então que não é uma igreja grande, necessariamente, né? Grande, com caixa financeiro sobrando, que pode gastar com o que quiser, pode ter as melhores coisas, melhores poltronas, melhor equipamento de som, melhor material didático. Isso não é sinônimo de sucesso. Pode até ser, uma igreja assim seja bem sucedida, mas o maior sinônimo de sucesso é a riqueza espiritual, é a fidelidade na palavra de Cristo Jesus. Uma outra igreja que nós vimos foi a igreja de Pérgamo, uma igreja importante, uma igreja forte também, só que eles estavam vacilando em um aspecto, em disciplinar aqueles que estavam errando, principalmente aqueles que estavam conduzindo o povo de Deus para práticas que não condiziam com o Evangelho. E aí havia um certo relaxamento da liderança pastoral em que não abordava essas pessoas e trazia a ordem à igreja. E o Senhor Jesus exorta. Hoje em dia também é muito importante isso, irmãos. A prática da disciplina eclesiástica na vida da igreja é saudável para a igreja. Nós não podemos ter uma convivência em igreja em que tudo está bem, o que você faz não importa, importante você estar lá na igreja, eu não vou te perturbar, ninguém vai te perturbar, você faz o que você quiser da sua vida. Não é assim que funciona. O conceito bíblico, há disciplina no meio da igreja, há necessidade de correções. Sobretudo, essas igrejas e as demais que nós vamos ver aqui, o que o Senhor Jesus exige é que se mantenham fiéis a Ele, fiéis à palavra, fiéis ao Evangelho, porque o que dá sentido à igreja é justamente essa fidelidade a Cristo Jesus. Um dia que a igreja deixa de ser fiel a Cristo, fiel ao puro Evangelho, ela já não é mais igreja. E é isso que Jesus diz: eu vou remover o candeeiro, eu vou remover a minha luz deste lugar, e vocês não serão mais igreja. Nós hoje iremos abordar mais duas igrejas, a igreja de Tiatira e a igreja em Sardes. Vamos começar com a igreja de Tiatira, que está aí no capítulo 2, a partir do versículo 18. Tiatira era uma cidade que havia um centro comercial de cooperativas. Hoje é muito comum, principalmente no interior, né, a existência de cooperativas em que produtores se juntam, compartilham das suas produções para vender os seus produtos. Então, Tiatira tinha muito disso. É uma cidade bem comunitária nesse aspecto. Só que, para você fazer parte da cooperativa, para você colocar os seus produtos nessa cooperativa para que pudessem ser vendidos, você tinha que participar também das festas em honra aos deuses pagãos. Se você não participasse dessas cerimônias, você era convidado a se retirar dessas cooperativas. Ou seja, seus produtos dificilmente seriam vendidos, seus produtos dificilmente seriam comercializados, você ficava à margem do trabalho e do comércio. Mais uma vez temos essa situação aqui de um lugar de quem não fosse pagão ou não participasse da idolatria, ficaria de lado. E isso aconteceu com os crentes, porque claro que eles não iam participar de cultos pagãos, claro que eles não iriam participar dessa idolatria. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então eles abriam mão do seu comércio, dos seus lucros, enfrentavam dificuldades financeiras, mas se mantinham fiéis a Cristo Jesus. É esse o contexto que nós vamos ver a igreja de Tiatira, que diz assim o versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Mais uma vez, aqui na apresentação de Jesus, há a descrição que foi mostrada lá no capítulo 1, quando João contempla a glória de Cristo Jesus. E aqui o que é destacado, diz aquele que é o Filho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus, sendo Filho de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus outrora tinha falado por profetas, agora ele fala através do Filho.
Ele é a expressão de Deus, ele é o Filho de Deus. E os judeus rejeitavam isso. Rejeitavam Jesus como Filho de Deus, rejeitando a sua divindade. Quando ele se apresenta dessa maneira como Filho de Deus, ele está se colocando na posição de próprio Deus, o Deus Filho. Interessante que a sociedade pagã considerava César como filho de deuses. E eles adoravam o imperador, o governante maior, como filho de Deus. E aqui Jesus se apresenta: eu é que sou o Filho de Deus, o Deus único. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que dissipa todas as trevas, queima as impurezas com o seu olhar. Do olhar de Cristo nada passa despercebido. E os seus pés, semelhantes ao bronze polido, firmes, que esmagam, que nada suporta os pés de Cristo. Todos estão diante desses pés de Cristo e Jesus. O versículo 19: conheço as obras que você realiza. Mais uma vez, a ideia de conhecer por completo. Ele sabe tudo o que acontece na igreja em Tiatira. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E aqui então, diferente de Éfeso, Jesus reconhece o amor daquela igreja, reconhece a fé, reconhece o serviço, a perseverança e as últimas obras. Aqui há a existência do tripé básico da vida cristã, que é fé, amor e esperança. Essa igreja vivia isso. Ela vivia o pleno evangelho, mas não só o evangelho na teoria. Jesus deixa claro que eles tinham obras para apresentar. Eles eram qualificados porque eles viviam na prática o evangelho. Mesmo a sociedade hostil ao evangelho, eles praticavam a palavra de Deus. Poderia ser uma igreja perfeita, poderia ser uma igreja forte nesse sentido. Porém, Jesus fala no versículo 20: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, quando falo de Jezabel, não é que lá na igreja tinha uma mulher que se chamava Jezabel. Quando ele fala de Jezabel, ele está nos recordando a história de Israel no Antigo Testamento, em que essa mulher, Jezabel, fez um mal terrível ao povo de Deus. Só para relembrar, e caso você também não conheça a história, abre lá, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do versículo 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel. Então o rei Acabe tomou essa mulher por esposa, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Esse era o rei de Israel, que agora estava em idolatria, boa parte por influência de sua esposa Jezabel. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. E aí, lá no capítulo 21, no versículo 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aí aqui diz a razão disso, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Acabe já não era alguém assim, uma flor que se cheire. E aí ele juntou com alguém pior do que ele, que no caso era Jezabel, a coisa ficou pior. Então, Israel sofreu muito com a vida desses dois. O governo foi totalmente distanciado de Deus. Ela teve a intenção de enganar o povo de Deus. E nesse caso aqui, na igreja de Tiatira, essa pessoa, essa mulher, ela também estava enganando o povo de Deus, persuadindo a adotar um estilo de vida que lhe permitiria ser aceito no mundo. Como se ela chegasse e disse: olha, vocês podem
participar dos cultos aos deuses pagãos, vocês podem participar da adoração a César, não tem problema. Vocês podem participar das festas, vocês podem participar das bebedeiras, vocês podem participar da prostituição sacrificial, não tem problema. O Senhor não se importa com isso. Esse é o ensino de Jezabel, ou dessa pessoa, né, que estava dizendo, olha, vocês precisam ser aceitos pelo mundo também. Para vocês viverem bem nesse mundo, vocês têm que partilhar das coisas do mundo. E podem ser membros da igreja. Mais uma vez, a tentativa do erro de enganar a igreja do Senhor Jesus. Verso 21 diz, dele tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E aqui nós vemos a paciência, a longanimidade, a misericórdia de Deus. Ele permitiu que ela pudesse se arrepender do que ela havia feito. Pudesse reconhecer o seu erro. Porém, aqui nós vemos um caso de um pecador que rejeita os apelos e as advertências de Deus e caminha para a morte. Esse foi o caso de Jezabel. Tanto lá na história de Acabe, como agora também. O destino daqueles que tentam enganar o povo de Deus, tentam persuadir o povo de Deus ao erro, ao pecado, à idolatria, à prostituição, tudo mais. A ira de Deus estará sobre essas pessoas. E Ele dá tempo de arrependimento, mas elas não se arrependem. Posteriormente, nós vamos ver um pouco sobre isso, sobre essa ideia do arrependimento. Mesmo com o inferno às portas, essas pessoas não se arrependem. Mesmo no sofrimento do inferno, essas pessoas não vão se arrepender. Então aquela ideia, né, se não vai pelo amor, vai pela dor, é furada. Porque mesmo essas pessoas passando pela dor, elas não vão reconhecer o seu erro. Elas podem reconhecer que Deus é Deus, mas não vão reconhecer o erro e vão reconhecer que a culpa, ou vão jogar a culpa no próprio Deus. Versículo 22. Eis farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ele deixa muito claro aqui, o pesar de sua mão para aqueles que estão brincando com o Evangelho, para aqueles que tentam levar uma vida diferente, aqueles que se contradizem naquilo que falam que são, mas que vivem de fato. Aqui ele fala que vai prostrar, né, deixar ela acamada, prostrar ela de cama. Aqui é o tipo de doença que leva a pessoa à morte, enfraquece a pessoa. Nós temos um exemplo disso que Paulo coloca na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Paulo está colocando a mesma situação. No meio de vocês tem gente que está sofrendo a ira de Deus, porque estão brincando com o Evangelho, porque não estão levando a palavra de Deus a sério. Querem ter um estilo de vida diferente da palavra de Deus. Versículo 23. E aí o juízo se torna mais profundo. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Quando fala dos filhos de Jezabel, é uma referência aos seus seguidores. Aqueles que ouviram a sedução dela, o engano dela, acreditaram e permanecem nesse erro, mesmo com a palavra de exortação que Cristo está dando agora. Mesmo que se esses permanecerem, o Senhor Jesus trará o seu castigo. Ao mesmo tempo que Ele traz galardão àqueles que são fiéis, Ele pesa a sua ira sobre as obras malignas, sobre as obras más que as pessoas praticam. E aí diz o versículo 24: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás,
não porei outra carga sobre vocês. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que ele sabe, de fato, quem está seguindo essa doutrina, quem são os enganadores, porque pode ser que no meio da igreja, se você olhasse assim, você não saberia. Você poderia pensar, parece que todo mundo é crente, todo mundo participa do culto, todo mundo canta, participa da equipe de música, participa da escola dominical, trabalha aqui na igreja, trabalha colar na igreja. Mas Jesus sabe, aqueles que de fato estão levando uma vida a sério com Ele, aqueles que de fato não vivem só uma vida aparente na igreja, mas no dia a dia o conhece e vive para Jesus Cristo. E ele diz que essas pessoas não conhecem as coisas profundas de Satanás, as coisas pesadas mesmo, o maligno. E isso é uma consequência, tá? Quando ele fala de coisas profundas, é que você vai se aprofundando nas coisas pecaminosas, nas coisas do mal. Um pecado vai chamando outro pecado. E você vai se afastando tanto do Senhor, que em vez de ter a imagem de Cristo na sua vida, você vai ter a imagem do diabo. E quando ele diz aqui que não jogarei outra carga sobre vocês, está dizendo, olha, o cristianismo não é pesado. Apesar de vocês terem que abrir mão de algumas coisas da vida mundana, como por exemplo, os sacrifícios aos ídolos e a moralidade sexual, não é pesado, não é um fardo. O fardo de Cristo é leve, o jugo dele é suave sobre nós. É isso que ele está dizendo. Olha, não acho que a vida do mundo é melhor do que a vida da igreja. Não é. Porque essas coisas que aparentemente o mundo aceita e quer que você aceite também, vai te levar para a condenação, para conhecer o juízo dele. Versículo 25 nos diz: tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Conserve a fé, o amor, as obras, a perseverança, o serviço. Conserve tudo isso que vocês têm. Isso é precioso demais. Depositem tudo, a fé de vocês nas Santas Escrituras. O que a palavra de Deus diz, vivam. Isso é o que vocês têm de maior preciosidade. Mesmo que o mundo rejeite, mesmo que isso seja te afastar das coisas do mundo, é isso que você tem. E aguarde até que eu venha. Ele aponta aqui para a sua segunda vinda, para o seu retorno. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Interessante, né? Jesus faz aqui. Essas pessoas seriam rejeitadas pelas nações, pelos povos, porque não participariam das coisas do mundo, não compartilhariam da idolatria, da prostituição, da imoralidade, não participariam disso, seriam rejeitados. Mas Jesus diz: vocês só não podem ser rejeitados agora, mas vocês serão autoridade sobre toda a terra. Ao vencedor que guardar as minhas obras, as obras de Cristo, sim, são importantes. As obras de Jezabel, as obras do diabo, elas vão cair por terra, mas as obras de Jesus vão permanecer. João 14, versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essa é a promessa que nós temos, de viver essas obras de Cristo Jesus em nossas vidas. E no versículo 27, com cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Um mundo que se acha glorioso, se acha superior à igreja. Um mundo que acha que o pensamento dele é o melhor. E que aquele que não aceita o pensamento do mundo, as filosofias do mundo, devem ser descartados. O mundo vai entender que, na verdade, esse mundo é descartável. É como um vaso de barro que não tem valor nenhum. Essas forças que se opõem ao Evangelho serão feitas em pedaços por Cristo Jesus e por sua igreja, como ele promete.
E o versículo 28, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Os santos vão governar com Cristo e brilhar como estrela matutina, como estrela do sol que brilha em meio às trevas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós já vimos, essa expressão Jesus está dizendo, preste atenção e viva isso. Ouça e pratique. Não enganem a vocês mesmos, sendo ouvintes não praticantes. Ouçam e pratiquem essa verdade a respeito da igreja. Outra igreja que nós vamos ver hoje é a igreja em Sardes. Você vê aí no capítulo 3. Sardes era uma cidade conhecida por ter uma fortaleza, uma muralha praticamente invencível. É muito difícil invadir a cidade de Sardes. É uma cidade muito poderosa, muito forte, uma cidade que tinha um grande desenvolvimento no setor agropecuário. E também uma marca de Sardes é que era uma das maiores cidades judaicas fora de Israel. Então a população ali de judeus era bem considerável. Então a gente já começa a perceber um conflito que haveria, né, entre judeus e os cristãos dentro dessa cidade. Só que, diferente de Esmirna, a igreja em Sardes não foi tão perturbada nesse aspecto pelos judeus. Embora houvesse mais, mas não foi tão perturbada. Das 7 igrejas, Sardes estava entre as de fervor espiritual mais baixo. Talvez aí a explicação. Por que os judeus não perturbaram tanto a igreja em Sardes? Porque eles não influenciavam. Eles não estavam fazendo grande diferença no contexto social daquela cidade. É isso que nós vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Novamente, uma descrição de Cristo. João viu lá no capítulo 1, quando diz os 7 Espíritos. O 7 dá a ideia de plenitude divina. Os 7 Espíritos, então, Cristo é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, como o próprio Deus, né? Ele tem o Espírito é Deus. E aí ele diz assim: conheço as obras que você realiza. Novamente, aqui a ideia de Jesus conhecer todas as coisas. Que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que interessante. A igreja era famosa na cidade. Todo mundo conhecia a igreja. Talvez havia um grande letreiro na porta da igreja. A igreja ficava localizada na praça central, talvez. Não sei. Mas todo mundo conhecia. Todo mundo sabia onde ficava a igreja. A igreja era cheia, possivelmente. Cultos lotados. Um louvor animado. E tudo mais. Cheio de programações. Uma espiritualidade florescente quem passasse e olhasse. Mas Jesus conhecia aquela igreja. Jesus sabia que ali havia uma apatia espiritual. Não havia uma fé vibrante. Não havia amor. Não havia serviço verdadeiro. Não havia obras verdadeiras. Eles não influenciavam em nada. Pelo contrário. Era uma igreja que tendia a ser mais influenciada pelo mundo do que influenciar este mundo. No versículo 2, Jesus vai mais a fundo. Fique vigiando e fortaleça o restante que estavam para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então aqui ele já usa o contraponto da cidade. Vigia e fortaleça. Opa, ele está falando de uma cidade que é forte, uma cidade que é intransponível. Mas Jesus fala: ó, vocês têm que vigiar, porque vocês estão sendo derrotados, vocês estão sendo invadidos. Vocês têm que estar sempre alertas aos perigos internos e externos. Fortaleçam. Porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Por isso ele pede: consolida o resto. Porque havia remanescentes fiéis. Assim como em Tiatira, ele vai falar de alguns que não se contaminaram
porque eram os remanescentes fiéis. Aqui em Sardes também tinha. Então, ele está falando a liderança pastoral, cuide desses que permanecem fiéis, que há pessoas fiéis. Mesmo uma igreja em que Jesus critica, que Jesus ataca, que Jesus mostra os erros, há remanescentes fiéis. Mesmo em qualquer igreja que passe por problemas doutrinários, problemas litúrgicos, problemas de ordem moral até, eu creio que sempre haverá ali remanescentes fiéis. Por isso nós não podemos pegar todo mundo e jogar na condenação, porque alguns permanecem fiéis, como é o caso aqui que Jesus descreve na igreja de Sardes. E aqui essas obras que eles realizam não são íntegras. Ele não está falando aqui de quantidade, está falando da qualidade mesmo. É uma obra sem fé e sem amor. Então não adianta nada querer ser igreja, fazer ações, ter um excesso de atividades da igreja se não fizer com fé e amor. Essas obras são incompletas. O versículo 3 vai dizer: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Eles precisavam lembrar da mensagem evangélica recebida e vivida pela geração anterior. Assim como em Éfeso, eles precisavam lembrar de onde que eles estavam errando. Eles precisavam lembrar da mensagem verdadeira do Evangelho. Aqui novamente Jesus, olha, lembre-se da mensagem do Evangelho. Não se esqueça. Vocês receberam o Evangelho verdadeiro. Volte a essa mensagem. Irmãos, todas as vezes que nós caímos, que nós erramos, nós começamos a trilhar o erro, há esperança para nós se nós voltarmos para o Evangelho. Pode ser o erro mais terrível que você cometeu na sua vida, mas se você se arrepender e voltar a viver o Evangelho, há esperança, como o texto diz aqui. Lembra, guarda e arrepende-te, creia e observe, pratique, viva o Evangelho. Versículo 4. Ainda no versículo 3. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora que virei contra você. Então, o tempo do arrependimento é hoje. Jesus fala que vem como um ladrão. Ninguém espera quando o ladrão vem. Todo mundo sabe que pode vir o ladrão. Ele fala que ele vai vir. Quando você está menos apercebido, ele vem. Mais descuidado. Ele fala: cuide porque eu estou voltando. Se prepare. Não necessariamente aqui só a volta dele, mas o juízo dele. Então o arrependimento é hoje, para agora. Em versículo 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Mais uma vez aqui há uma lembrança desses remanescentes fiéis. E quando ele usa a expressão poucas pessoas, no original é poucos nomes. Ele sabe quem são, né? Não é aquela coisa assim, aquele grupinho ali. Não, ele sabe nome por nome daqueles que permanecem fiéis. Ele conhece individualmente os seus seguidores. Não se preocupe, tá? Se você está em algum grupo que parece ser rejeitado, uma igreja que não está bem, se você for fiel, ele está te vendo ali, ele está acompanhando. Ele nominalmente nos nutre com seu amor. Ele fala aqui que alguns não se contaminaram, eles não foram influenciados pela cultura secular. E o Senhor olha isso ainda hoje e sempre orará na sua igreja. Aqueles que não são influenciados pela cultura. E aqui, quando eu falo de cultura, é aquilo que de fato é contra Deus. Porque nós podemos ter cultura, nós podemos ler bons livros, nós podemos ouvir boas músicas, nós podemos assistir boas peças de teatro, bons filmes, boas séries, não tem problema nenhum isso. Mas deixar que as coisas do mundo que são contra Deus falem mais alto que o próprio Deus em nossa vida. Nós é que devemos influenciar o mundo. Lembre, a igreja é o candeeiro. A igreja são as lâmpadas espalhadas na terra para brilhar a luz de Cristo. Eles não contaminaram as suas vestes. Aqui, vestes, a gente vai ver mais adiante também, é um sinônimo da conduta espiritual, do caráter moral.
Eles não foram contaminados, mas andarão comidas vestidas de branco. Esse vestuário significa pureza e santidade, representa a justiça do Senhor. E aí ele vai dizer que as pessoas são dignas, não por si mesmas, mas por causa da justiça dada por Cristo Jesus. Isaías 61, versículo 10. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. A justiça é dada por Deus, a dignidade é dada por Deus àqueles que permanecem fiéis a Cristo Jesus. E aí ele finaliza: ao vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui a ideia do vencedor, daquele que perseverar em Cristo, vestirá essas vestiduras brancas e o nome nunca será apagado no livro da vida. Há uma ideia aqui, tá? No livro da vida ninguém apaga o nome e ninguém escreve. Esse livro é inalterável. Eu já vi muitas orações assim em campanhas evangelísticas: Senhor, escreva o nome de tal pessoa no livro da vida. Você não precisa fazer esse tipo de oração, porque Ele que escreve e Ele já escreveu. Não é porque nós pedimos para escrever. E do mesmo modo você não precisa pedir para o Senhor, tire o nome dessa pessoa do livro da vida. Se esse nome de fato tiver, no livro da vida, não vai acontecer. Um texto que nos dá essa certeza da salvação em Cristo Jesus, que o Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. Quando eu falo que gravou nas mãos, ele está dando um simbolismo. A ideia da tatuagem, Você faz a tatuagem, ela fica no seu corpo, não sai. Hoje em dia existem técnicas, para retirar, mas naquele contexto, qualquer marcação no corpo ficava. Essa é a ideia. O Senhor escreveu em suas mãos, não tira. Se o seu nome está lá, meu irmão, minha irmã, permanecerá lá. Isso traz grande sossego para a nossa alma. E isso até nos incentiva a permanecermos fiéis em Cristo Jesus. E Ele confessará o nosso nome, esse nome que está registrado lá, diante do Pai e dos seus anjos. Jesus disse isso anteriormente. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, ou seja, ser influência, não ser influenciado, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Lucas 12, versículo 8. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então a ideia do dia do juízo, ele irá confessar: esse é meu filho, esse é meu servo, esse permaneceu fiel, este é vencedor. Essa é a promessa que ele tem para cada um de nós. E ele termina, mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é para ser ouvida e praticada. Não menospreze isso que Jesus está falando. Não foi só para Tiatira e para Sardes, é para nós hoje. Quero finalizar algumas aplicações de tudo isso que nós conversamos. Primeiro, cuidado com a influência do mundo. Cuidado para você ser mais influenciado pelo mundo do que você ser influência nesse mundo. Porque o mundo, a doutrina desse mundo não tem nada a acrescentar a nós. Só quando é a verdade de Deus, as coisas que condizem com a palavra de Deus, isso sim a gente pode assimilar. Mas o mundo hostil a Deus, você não pode ser influenciado. Pelo contrário, você deve ser influência. Então, pense na sua vida. Você é mais influenciador? A gente está na moda, influencers digitais. Você é influenciador? Não precisa ser só digital não, tá? Pode ser na sua vida. Ou você é influenciado? Qual é a sua situação?
Lembre-se que sempre haverá remanescentes fiéis. Sempre haverá. Mesmo que pareça que você olhe para o mundo, para a igreja, puxa vida, a igreja está tão desvirtuada, o mundo está tão perdido, mas há remanescentes fiéis. Sempre Deus deixará ao seu lado pessoas que caminharão em segurança no Evangelho. E por fim, podemos ter certeza da salvação. Não por nós mesmos, mas por causa de toda a obra de Cristo Jesus. Então a ideia de perder a salvação não existe. Porque ela não depende de nós não perdemos algo que nós não conquistamos. Ela está guardada em Cristo Jesus, está nas mãos dele e ninguém tira de lá. Fique na paz e até mais.